Fala, minha galera. Então hoje eu vou explicar para vocês de uma forma bem breve aí sobre alguns fatos, né, alguns conhecimentos específicos na introdução do estudo de astronomia para vocês, tá? Vocês não vão estudar nada num nível tão elevado, nem de um grau de dificuldade tão elaborado, né? O que vocês precisam compreender aqui são algumas noções básicas, alguns conhecimentos básicos, porém muito importantes que vocês precisam ter da aplicação dessas noções em problemas que serão exigidos de vocês nas provas que vocês farão, tá? Então, lá na introdução ao estudo da astronomia, Introdução ao estudo da astronomia, a gente vai ver aqui, né, leis básicas, nomes, movimentos e composições do espaço, tá? Vocês precisam compreender primeiro aqui, revisar alguns conceitos físicos, né? Por exemplo, vamos falar sobre as leis de Kepler, tá? O que dizem as nossas leis de Kepler aqui para a gente lembrar? Leis de Kepler são as nossas leis de garantia tanto de trajetória quanto de período e velocidade dos corpos em órbita em torno de seus astros, né? Em torno de seus pontos de atração principal no universo, tá? Vocês sabem que em geral aqui nós temos o nosso sistema solar, né? O Sol é a nossa estrela principal, né? O Sol é orbitado pelos planetas, pelo mesmo modelo que nós temos a Terra, orbitada pela Lua, pelo mesmo modelo que nós temos os núcleos dos átomos orbitados por elétrons, pelo mesmo modelo que nós temos de órbitas existentes em diversas situações do nosso universo, tá? Tanto tratando das dimensões microscópicas como das macroscópicas, né? Então vamos lá, as leis de Kepler. A primeira lei é a lei das órbitas, tá? E essa lei das órbitas aqui veio para desmascarar uma lei já proposta anteriormente, que falava sobre a nossa proposta de que as órbitas dos planetas em torno das estrelas eram circulares, né? Isso já nas nossas teorias mais modernas da composição do espaço, né? Quando na verdade pela demonstração de Kepler, né, as órbitas percorridas pelos planetas em torno do Sol, né? No nosso caso aqui, a gente tem o Sol e a Terra, né? Essa órbita é elíptica, então a órbita da Terra em torno do Sol é elíptica e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse, tá? Quando a Terra está mais próxima do Sol, a sua velocidade é maior que quando ela está mais longe do Sol. Então tem a velocidade de V1 e V2 aqui. Posso garantir que em aspectos lineares V1 é maior do que V2, né? E quando a Terra está próxima do Sol, né, na região onde a Terra está mais próxima do Sol, digo que a Terra está em periélio, e nas regiões onde a Terra está mais afastada do Sol, digo que a Terra encontra-se em afélio, ok? Então, essa é a nossa lei das órbitas, a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler é a lei dos períodos, tá? Como é que funciona aqui a nossa lei dos períodos? A lei dos períodos é comprovada da seguinte maneira, né? A gente vai demonstrar aqui matematicamente que a razão entre o quadrado do período de translação de um planeta em torno de um astro dividido pelo cubo de sua distância média até o astro tem um valor constante, tá? Como é que eu faço essa comprovação? Bom, nós sabemos aqui
que a velocidade de rotação de um planeta, ou melhor dizendo, a força que mantém um planeta em sua rotação numa órbita de distância constante, né? Essa demonstração aqui é feita, né, de uma forma ligeiramente tendenciosa, assim, a gente afirma que a órbita é aproximadamente circular, e de fato é, né? Ela é uma elipse, mas lembrem-se que elipses fazem parte do conceito de circunferência, né? Então eu tenho lá um planeta realizando uma órbita circular, né? E esse planeta tem uma determinada velocidade de translação v, que é igual a 2πr dividido pelo período t, né? E nós sabemos também que essa velocidade de rotação, né? De rotação não, desculpem, a velocidade de translação de um planeta, né? Que seja o que for, em torno de um astro, também pode ser calculada pela relação em raiz de g vezes m sobre a distância r, né? Isso a gente comprova pelas relações de força centrípeta, tá? Então eu vou elevar ao quadrado dos dois lados a minha relação aqui. E aí, elevando ao quadrado dos dois lados, eu tenho 4πr ao quadrado sobre t ao quadrado é igual a gm sobre r, né? Vou reorganizar essa expressão. Vou passar o gm para cá e o t ao quadrado para lá, assim como o r ao quadrado também para baixo. No final eu tenho aqui t ao quadrado sobre r ao cubo é igual a 4, desculpe que aqui é π ao quadrado, 4π ao quadrado sobre g vezes m, tá? E qual é a conclusão que eu tiro com isso? Bom, gente, eu sei que π é constante, eu sei que g é a minha constante gravitacional universal, ou seja, o valor é constante, e m é a massa do meu planeta, do meu astro, seja lá o que for, que está sendo orbitado, tá? O que eu garanto com isso? Que para qualquer planeta em órbita em torno de um astro qualquer, né? No caso para 2 planetas, ou 3 ou 4, seja lá quantos forem, a razão é entre o quadrado do seu período de translação e o cubo de sua distância, t ao quadrado sobre r ao cubo, é constante, tá? Então, eu posso dizer, basicamente, que o período de translação depende quase que única e exclusivamente, quase não, né? Matematicamente está comprovado que ele depende única e exclusivamente do raio, né, de translação em torno do astro principal, né? E a nossa terceira lei é a lei da velocidade areolar, tá? O que diz a lei da velocidade areolar? Então, eu tenho aqui uma elipse, né? Tenho um corpo qualquer em torno de um astro principal aqui, né? E esse corpo qualquer varre áreas iguais em períodos iguais. Então, se eu pego aqui duas posições, né, desse astro orbitando o meu planeta, ou seja lá o que for, a minha estrela principal aqui. Então, vou pegar aqui posições S0, S1, S2 e S3. E vou destacar as áreas varridas entre as posições por esse planeta em órbita. Então, eu tenho aqui uma área A1 e aqui eu tenho uma área A2, tá? De acordo com a nossa lei da velocidade areolar, né? Essas posições S0, S1 foram percorridas em instantes T0, T1, T2, T3. Posso dizer que A1 sobre T1 menos T0 é igual a A2
sobre T3 menos T2. Lei da velocidade areolar, tá? A velocidade areolar, a área varrida por um planeta em torno de um astro principal é constante. Show? Então, conceitos básicos iniciais aqui, né? A parte matemática do estudo da astronomia. Algumas coisas importantes que vocês precisavam lembrar. Agora, já levando mais para o lado da nossa composição aqui, né? Nosso sistema solar. Então, para que vocês tomem conhecimento novamente aqui, vamos lembrar. Nosso sistema solar é composto pelo Sol, né? Nossa estrela principal aqui. É claro que existem outras estrelas e, diga-se de passagem, muito maiores do que o nosso Sol no espaço, tá? E nós temos na composição do nosso sistema solar aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? Lá em último, lá o Netuno, ó, que acabou não aparecendo na imagem. E, além disso, nós temos o Plutão, que vive o impasse aí da decisão se ele é um planeta ou um planetóide, né? Ele é que nem o Vasco, ele cai toda hora e volta, né? Mas, enfim, então tem aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o Plutão. Show de bola, galera? Algumas curiosidades aí, né? Não sei se vocês sabiam, Júpiter e Saturno são planetas predominantemente gasosos, né? Não sei se vocês sabiam disso, eles não são da mesma composição rígida, sólida como a Terra, né? Eles são, em geral, predominantemente compostos por gases. Não sei se vocês sabiam também, os planetas Júpiter e Urano giram no sentido contrário dos demais planetas. Estou falando da translação? Não, estou falando do movimento de rotação. Como assim? Aqui na Terra, por exemplo, né, a gente aprende, né, que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. E lá, como o sentido de rotação é o contrário, o Sol nasce no oeste e se põe no leste, tá? Sentido de rotação contrário. E fora que a inclinação, né, pela rotação desses planetas aí em relação ao Sol é quase que de 90 graus em relação ao que seria da Terra. Então, lá o dia e a noite não são determinados pela rotação do planeta. O dia e a noite são determinados pela translação, tá? E só para vocês saberem, né, um dia lá em Júpiter dura aproximadamente 42 anos. Né? O Júpiter demora alguma coisa em torno de 80 anos aí para completar cada volta em torno do Sol. Beleza, galera? Vocês podem demonstrar isso pela lei dos períodos lá. Apesar disso não ser uma parada tão interessante para vocês assim, é mais de conceituação básica que vocês precisam entender. Sobre movimentações do planeta, né? Então, só para a gente lembrar nossos conceitos, a nossa movimentação do planeta em torno de seu astro principal é o movimento de translação, tá? Em torno de seu astro principal é a translação, em torno de seu próprio eixo é a rotação, tá? E nós temos ainda o deslocamento lateral do eixo de rotação do planeta, né? Que determina as nossas estações do ano. Beleza, galera? Então, esses foram alguns conceitos básicos da astronomia que vocês precisam conhecer, tá? Que auxiliarão vocês na resolução de algumas situações, problema. E espero que vocês tenham gostado aí. Caso tenham alguma dúvida, basta entrarem em contato e eu vou responder vocês aí. Valeu? Então, aquele abraço e até a nossa próxima aula.